Olá, alunos, vamos para a nossa terceira aula de estudos amazônicos. Vamos falar sobre os sambaquis, o que são sambaquis, né? E os geoglifos. Primeiro a gente vai falar sobre os sambaquis. Sambaquis, entre todas as marcas deixadas pelos povos amazônicos, diante da chegada dos europeus, elas são bem interessantes e elas podem nos fornecer importantes informações sobre os primeiros povos que habitaram a região amazônica. Ou seja, todas essas aulas de estudo amazônico nós estamos falando sobre as marcas dos primeiros povos amazônicos. Essas marcas, elas precisam ser preservadas, já que algumas, já tem alguns séculos, estão sendo destruídas para a produção de cal. Então vamos conhecer um pouco sobre os sambaquis, né? Onde estão localizados, né? E como eles são. Sambaquis, eles são somente na terra, né? São marcas que os primeiros povos deixavam, principalmente de alimentos e de instrumentos que eles utilizavam. Mais para frente a gente vai ver quais eram esses alimentos. O que são os sambaquis? Sambaquis são sítios arqueológicos localizados em regiões de praia, lagos e rios, ou seja, sempre próximo de água, por todo o mundo. Na região amazônica, existem mais de 10 áreas ou sítios, né, sítios arqueológicos que serviram como moradias e cemitérios para alguns de seus habitantes, né, antes da chegada dos europeus. O que elas são? São colinas artificiais cujo solo é constituído por resíduos de concha e terra acumulados durante séculos da presença humana, ou seja, tudo que eles consumiam, tudo que eles produziam ficava na terra e iam acumulando, com algumas escavações se tornaram sítios arqueológicos que a gente chama hoje. A alimentação desses grupos humanos dependia principalmente da coleta de moluscos, caramujos e ostras, lacustres e são animais marinhos, né? Mas também podiam pescar e caçar e cultivar raízes, ou seja, tudo que eles consumiam podem constituir hoje o que são os sambaquis. Aqui a gente vê mais alguns exemplos de sambaquis, né? Sobre de conchas, no próximo imagem, conchas, ou seja, do que eles consumiam, como eles moravam próximo de lagos, rios, mares, né, praias. É normal que se encontre produtos marinhos ou animais marinhos na sua dieta. A origem dos sambaquis. A origem dos sambaquis está ligada aos primeiros grupos de seres humanos que se estabeleceram de maneira mais permanente na região, ou seja, eles ficaram por mais tempo em determinadas regiões. Nesse período a gente já pode ver que os grupos humanos já não eram mais nômades, ou seja, não migravam de um lugar para o outro, eles já permaneciam em um lugar por muito mais tempo, né? E já eram sedentários. Estes grupos humanos, ao procurar locais, né, adequados para a obtenção de alimentos, estabeleceram, né, na área litoral do estado amazônico, né, da região amazônica, principalmente o litoral, que a gente vai ver um mapa daqui a pouco, ou seja, próximo de rios, águas. Estes primeiros grupos humanos estavam organizados em aldeias com tamanho variável, ou seja, tinham vários tamanhos. Algumas aldeias tinham poucos, né, algumas dezenas de habitantes, outras já tinham centenas e até milhares de habitantes. A produção de alimentos dependia dos recursos, né, oferecidos pela natureza, ou seja, tudo que eles consumiam vinha da natureza. Se eles morassem próximo de rios, a alimentação era mais variada, né? Aqui no mapa a gente vê o que seria o litoral, né? O litoral são próximo de oceano, a gente pode considerar os rios. Próximo desses rios, principalmente o rio Amazonas, né? Próximo desse rio a gente vai encontrar muitos sambaquis. E o que era composto, né, esses sambaquis. Na próxima imagem a gente vê do que eles
a base alimentar dos primeiros povos amazônicos, né? Caramujos, né? Peixe, arraias, camarão, tudo isso, o resto desses animais foram encontrados em sambaquis. A fartura de uma fauna aquática e a adaptação desses grupos humanos a uma alimentação baseada no consumo desses animais aquáticos possibilitou o primeiro ensaio de construção de assentamentos mais permanentes. Mas como e quando isso ocorreu, né? Mas quando e onde isso ocorreu? Em que região, onde foram encontrados? Isso ocorreu na região do Baixo Amazonas, há 7.000 anos atrás. Aqui a gente já não usa a datação AC, ou seja, antes de Cristo. A gente já fala 7.000 anos atrás. E pouco depois na região do Salgado, já no litoral do Pará. Este modo de vida quase permanente ocorreu bem antes da disseminação do cultivo de plantas, ou seja, a gente já vê que eles consumiam bastante a fauna aquática. Localização de alguns sambaquis. Hoje, os sambaquis são encontrados em vários locais da região amazônica. Os estudiosos desses sítios arqueológicos localizaram a sua presença no litoral do Amapá, litoral do Maranhão e litoral do Pará. Também vai ser encontrado no rio Xingu, próximo à cidade de Porto de Mós, no rio Tapajós, próximo à cidade de Santarém, em várias localidades do seu interior. No Amazonas, os sambaquis são encontrados próximo à cidade de Itapiranga. Ou seja, nos litorais, Amapá, Pará e Maranhão, a gente encontra os principais sambaquis da região amazônica. O sambaqui de Taperinha. O sambaqui mais antigo até agora conhecido é o sambaqui de Taperinha, localizado próximo à cidade de Santarém. Onde seria, né? Santarém seria mais ou menos aqui no mapa do Pará. Neste sambaqui foi encontrado pelos estudiosos uma grande quantidade de carapaças, ou seja, são cascas de moluscos, restos de peixes, animais, alguns instrumentos feitos de carapaças, dessas próprias carapaças dos moluscos e dos cascos de tartaruga, o que nos revela que eles comiam. Também fragmentos de cerâmica e alguns poucos objetos líticos, moedores, pedras para cozinhar. Apesar da cerâmica não ter sido muito importante em Taperinha, né? Foram os fragmentos dessas conchas, dessas cerâmicas, foram as principais evidências desse sambaqui de Taperinha, né? Além disso, a cerâmica encontrada, né, é muito antiga, é considerada a mais antiga de todo o continente americano. Nesse sambaqui é considerado os vestígios encontrados os mais antigos do continente americano. No Pará nós temos dois sambaquis, mais dois, né, sambaquis importantes. O de Muro tem por volta de 3.000 anos atrás, e o de Cotijuba, que foram encontrados entre 3.200 anos atrás, mais ou menos, antes de Cristo. Aqui a gente vê alguns vestígios encontrados nesses sambaquis, somente cerâmica. No Pará, os sambaquis a gente encontra também bastante cerâmica. Em alguns outros sambaquis a gente encontra mais vestígios da alimentação desses povos. O sambaqui de Bacanga, outro sítio arqueológico, né? Ele fica localizado em São Luís, no Maranhão. Pode vir o destaque, principalmente nesse sambaqui, é a dieta alimentar dos grupos humanos que habitaram essa região. A coleta de moluscos, o sarnambi, o sururu e ostra, né? E de crustáceos. Foram localizados ainda no sambaqui artefatos e instrumentos como machados, raspadores, facas e furadores produzidos a partir de pedras
das carapaças dos moluscos, né? O esporão de arraias. Aí a gente vê aqui alguns animais que eles utilizavam para produzir e até mesmo para alimentar, né? Que a gente vê, a gente conhece ele como mexilhão, a lagosta, outros crustáceos, caranguejo, né? Principalmente aqui na região do Pará é bastante conhecido. Dentre as várias espécies de peixes, principalmente o bagre, ele é o principal e era o mais consumido, né? Provavelmente. E provavelmente ele era capturado nos currais. Como eram esses currais? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como eram esses currais, onde eles provavelmente capturavam os peixes, principalmente o bagre. Esses povos que habitavam nessas regiões que a gente conhece hoje dos sambaquis, eles também produziam cerâmicas. Alguns sambaquis foram encontrados cerâmicas nessa região. E para que eles usavam essas cerâmicas? Principalmente para as necessidades diárias, preparar e servir e estocar alimentos. E o que eles utilizavam para produzir, né, essas cerâmicas? Terra, barro, tudo que eles tinham próximo deles. Um estudo retribui ao sambaqui de Bacanga, né, mais ou menos uma idade de 6.000 anos. Ou seja, há 6.000 anos existiam povos nessa região. Ainda no litoral do Maranhão são encontrados hoje sambaquis Maiobinha, Pindaí, Areia Branca, Ilha das Moças, Mocambo, Itapari, Gapará, Alto do Sarnabi, Ilha Grande e Ostra. Esses são um dos principais sambaquis da região do Maranhão. Aqui a gente vê uma imagem do que seria o curral hoje, né? Hoje esse curral pescadores utilizam para pegar os peixes e acumular os peixes nesses currais. É como se fosse mais parecido que fosse na época dos primeiros povos da região amazônica, que eles utilizavam para capturar, né, os peixes para o seu consumo. E aqui é muito conhecido na região do Salgado, aqui no Pará. Agora a gente precisa entender que nós devemos preservar esses sambaquis. Existem vários sambaquis na região amazônica, alguns já conhecidos e estudados. Todavia, muitos ainda estão por ser conhecidos e estudados. Apesar destes sambaquis possuírem uma grande importância para o conhecimento dos hábitos de vida dos primeiros povos que habitaram a região amazônica, alguns deles estão mais preservados e outros completamente destruídos. Ou seja, muitos provavelmente por falta do conhecimento sobre eles foram destruídos. Pessoas que destruíram eles simplesmente porque não conheciam, não sabiam, não tinham conhecimento e a importância desses sambaquis para nós. E principalmente alguns foram produzidos para a produção de calcário, né? Por causa do calcário, na retirada do calcário para a produção de cal. Ou seja, pelo seu nutriente, pela quantidade de calcário que existem nesses sambaquis, muitos são destruídos para a retirada deles para a produção do cal. Bora para o segundo assunto, os geoglifos. O que são os geoglifos? Qual a importância desses geoglifos? Alguns podem dizer que esses geoglifos, né, foram feitos por extraterrestres, mas alguns estudos mostram que não é bem assim. Os geoglifos são marcas deixadas pelos povos que habitaram a região amazônica antes da chegada dos europeus. Eles nos fornecem importantes informações sobre as relações que alguns destes grupos humanos estabeleceram com o ambiente amazônico. Vamos conhecer eles e a sua importância. Geoglifos são marcas deixadas na terra, no solo. Essas marcas podem ter vários formatos, que a gente vai ver mais adiante. Podem ser círculos, podem ser quadrados, podem ser desenhos, não desenho que a gente conhece hoje, mas
representando o que eles conheciam na época, quando foram feitos, né? Os primeiros povos conheciam dos animais na época. Os formatos e tamanho dos geoglifos. Como eu já falei, são marcas e dimensões encontradas na terra, ou seja, no chão, né? Essas marcas são melhor observadas como? Do alto, principalmente de avião, de helicóptero. Melhor observada, se a gente observar da terra, do solo, a gente vai só dizer que é uma grande vala ou um buraco. Do alto eles são melhor observados, como a gente vê aqui. Pode ver que a maioria das fotos que foram tiradas, elas são do alto. E o formato, como eu falei, são variados. Alguns são círculos, outros já são uma mescla de círculo e quadrado. E por que essas marcas foram feitas nesses solos? Qual é a importância desses geoglifos? Será que eles não tinham o que fazer nesse período? Só queriam fazer marcas no chão? Só queriam cavar no solo? Vamos ver. Principalmente essas marcas, elas são enormes, são muito grandes, tem alguns metros, até algumas dezenas de metros, né? São valas, a gente pode ver que são valas que chegam a medir até 5 metros de profundidade, ou seja, elas são bem fundas, 20 metros de largura e algumas centenas de metros de comprimento, ou seja, são muito grandes. Ao longo das valas, né, em suas laterais encontram-se pequenas muretas construídas com a terra retirada das valas, né, e chegam a medir até 1,5 metro, né, de tamanho essas muretas. Os geoglifos estudados possuem uma área interna que varia o equivalente a 1 a 3 campos de futebol, ou seja, o equivalente em alguns desses geoglifos varia de 1 campo de futebol a 3. A origem desses geoglifos. Os geoglifos foram construídos por populações amazônicas entre 1.000 a 2.500 anos atrás. Não se sabe ainda quem foram seus construtores. Acredita-se que esses povos utilizaram alguns instrumentos de medir e cálculo matemático para decidir sobre as formas e dimensões das valas e de suas muretas, né? E foi escrito errado. Também possuíam instrumentos e grande capacidade de organização. Utilidade dos geoglifos ou aos seus criadores, né? Em relação à utilidade dos geoglifos, o que sabemos ainda é muito pouco. Todavia, os estudiosos dessas marcas já apresentaram algumas explicações sobre suas possíveis utilidades. Primeira explicação, apresentada pelos estudiosos, acredita que estas construções de terra poderiam ter utilidades defensivas, parecidas a de um forte, ou seja, a aldeia ficava no centro, né? E ao redor dela foram construídas, foram cavadas essas valas, que serviriam como uma proteção de uma invasão de outros povos, né? Cavando, né, pelo tamanho que essas valas têm, para chegar até essa aldeia, povos inimigos ou os inimigos, né, iam ter bastante trabalho. Ou seja, primeira explicação, proteção defensiva, né, ou utilidade defensiva. Segunda explicação que essas construções eram utilizadas para encontros especiais e a realização de cultos religiosos e apenas em locais de moradia, né? Ou seja, segunda explicação, foram feitos para que as pessoas, né, os povos dessa época fossem se encontrar, eram locais de encontro desses povos ou do povo que construiu. Terceira explicação é de que essas construções eram utilizadas para desalagar uma área de terreno e assim garantir um local pouco mais seco, né, para a moradia e a plantação de alimentos durante épocas de chuva. Terceira explicação, essas valas serviriam para acumular
a umidade, né, a quantidade de águas proveniente principalmente de chuvas, né, no período de chuva, não deixando que a região da moradia e das plantações ficassem alagadas, e isso prejudicaria a população próximos a esses geoglifos. Então, as três explicações: primeira, defensiva de invasores, né? A segunda, de encontro nas pessoas dos povos lá, e a terceira, para acumular água, ou seja, para desalagar a região, para que aquela região não ficasse alagada, né? Para não ficasse um acúmulo de água e prejudicasse a população. Mas como isto seria possível? A explicação é a seguinte: na época das chuvas, né, essa já é a explicação da terceira, seria a terceira explicação. As chuvas, né, a elevação iria elevar o nível das águas dos rios. Os grupos humanos que habitavam próximo de suas margens procuravam lugares mais altos, mas mesmo sendo lugares mais altos, seu terreno ficava encharcados por causa da grande quantidade de chuvas, o que dificultava as plantações, né? A habitação e as plantações dos alimentos. Dessa maneira, para deixar o terreno um pouco mais seco, estes grupos humanos cavavam, né, grandes valas em volta de uma área de um terreno, ou seja, essas valas seriam para acumular a água. Assim, conseguiam manter o chão mais seco, né? E desafogavam as raízes das plantações. Pode ver que quem planta tudo em excesso prejudica a plantação. O excesso do sol e o excesso da chuva, isso prejudicava. Segundo a terceira explicação que a gente está falando, essas construções serviam em um local seguro, onde se protegiam também do fogo. Por quê? Esses povos, eles preparavam o solo. Até mesmo hoje, alguns agricultores utilizam essa mesma técnica. Eles queimam a região onde eles vão plantar para limpar, né, o solo, e os restos, as cinzas do que fosse queimado, adubava o solo. E esses geoglifos também, sobre essa terceira explicação, fala que, como eles queimavam também o solo para preparar para a plantação, eles também serviam para proteção desse fogo. Ou seja, como eram valas muito largas, o fogo não ia atingir as habitações, ou seja, as casas dos primeiros povos. Continuando, após o fim da época das chuvas, esses grupos humanos queimavam, né? Foi o que eu acabei de falar, queimavam a vegetação para preparar o terreno para a plantação. Continuando, as muretas e as valas funcionavam como barreiras que impediam que o fogo atingisse eles mesmos e suas habitações. Ainda segundo a mesma explicação, os humanos conseguiram compreender o ambiente amazônico e vencer algumas dificuldades, incluindo o clima. Conseguiram manter a produção em todas as estações amazônicas do ano, e eram povos domadores da terra, da água e do fogo. Localização dos geoglifos. Hoje, os geoglifos estão distribuídos por uma grande extensão territorial que se estende pelos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Todavia, sua maior concentração está no Acre, com aproximadamente 300 geoglifos, ou seja, tem bastante geoglifo no estado do Acre. Estão localizados preferencialmente sobre áreas de aproximadamente 200 metros de altitude, ou seja, em locais altos, próximos a nascentes de rios, né, de água boa, de qualidade, né, e rios navegáveis. Aqui no mapa a gente vai ver no Acre esses geoglifos.
a concentração dele. A gente vê que aqui tem alguns, mas a grande concentração está no sudoeste acreano, ou seja, mais de 300 geoglifos no estado do Acre. A importância da preservação dos geoglifos. O conhecimento da existência dessas construções da área na região amazônica é muito recente, né? Estes geoglifos começaram a ser descobertos somente a partir de 1977, por isso existem poucos estudos sobre essas construções. Os geoglifos precisam ser mais e melhor investigados pelos seus estudiosos, mas para isso, que isto aconteça, é preciso que, além de um maior apoio financeiro dos governos, a sociedade se preocupe com sua preservação e, para isso, ter o maior conhecimento sobre a importância dos geoglifos. Tudo que a gente sabe ou tem um estudo sobre determinado assunto, por exemplo, o geoglifo, a gente já tem uma melhor consciência para preservá-lo. Muitos já foram danificados pela abertura de estradas e a utilização de máquinas pesadas em áreas de plantação. Ou seja, muitos, por não ter um conhecimento sobre os geoglifos, acabam destruindo eles, ou simplesmente acham que é um efeito do solo ou uma erosão, mas por não ter esse conhecimento, eles podiam ter melhor, conhecimento sobre esse assunto. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre outros assuntos, sobre a Amazônia, e também nós vamos fazer nossos exercícios. Até a próxima aula. Fiquem bem.